Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer um experimento para demonstração do ponto ou temperatura de Curie. A teoria por trás desse experimento a gente vai aprender enquanto o experimento estiver acontecendo. Então primeiro a gente vai falar dos materiais que a gente vai utilizar. São materiais relativamente simples, você vai precisar de um pedacinho de arame, pode ser bem fininho e maleável, não muito maior do que isso. Uma vela, e é interessante que ela tenha esse suporte aqui embaixo para quando ela estiver queimando e derretendo, ela não cause nenhum dano à sua base ou seu suporte. Uma cola instantânea, que seja aderente a qualquer superfície. 1 ou 2 ímãs de neodímio. Se você tiver só um, não tem problema. Mas você vai precisar de um segundo material ferromagnético, que a gente vai entender daqui a pouco o que é, para fazer o papel desse segundo ímã. Alguma coisa para usar como base, e ela tem que ter uma haste aqui. Eu estou usando um porta-CD, você pode usar outro material. Tentei improvisar uma aqui com papelão e palito de sorvete, mas não deu certo. Ela ficou bem instável, mesmo enchendo de fita. Ela ficou bem instável e quando os ímãs se atraíam aqui, essa haste balançava bastante, então não deu certo. Vai precisar de um preguinho também, bem fininho. E um alicate, para não ter nenhum acidente aí de furo ou queima de dedo. E agora a gente vai entender como é que se dá a montagem desse experimento. Primeiro a gente vai ter que aquecer o prego com o auxílio do alicate aqui para segurar ele para não queimar a mão. Fazer um furinho na nossa haste aqui, bem aqui em cima. Para passar o arame, então não precisa ser um furo muito grande. A gente vai prender na outra ponta do arame o ímã, e ele tem que estar preso mesmo. Não pode estar só grudado. Então, com o ímã preso aqui, a gente vai passar essa ponta do arame nessa haste aqui. Então, quando a gente passar o arame pela haste, o ímã vai ficar com esse movimento aqui. Eu dobrei essa parte aqui para baixo também, para não ter risco dele cair, nem ficar muito solto. Agora, o segundo passo é a gente colar essa vela em uma região que, quando esse ímã estiver esticado aqui, o pavio da vela fique bem embaixo dele. E depois disso, a gente vai grudar o nosso segundo ímã, ou o material ferromagnético que você tiver, aqui no canto da vela. E lembrando que você precisa que esses ímãs fiquem se atraindo, porém não encostando um no outro. Então você vai deixar ele com a face que atrai aqui, grudada na vela, né? Para que ele fique esticado assim, né? Quando você tira ele sai daqui, mas não grudado. A montagem ficou da seguinte forma. Eu fixei a vela aqui na base e fixei o ímã na lateral dela, com auxílio da cola e de uma fita também, para ficar mais fixo. Esse ímã aqui, que a gente prendeu com arame, vai ficar sendo atraído por esse ímã aqui. Então, quando eu soltar aqui, pode ver que ele fica suspenso aqui, porque ele está sendo atraído por esse ímã, né? Ele não está preso, então ele tem esse movimento aqui, ó. Aqui ele não está sendo atraído, quando ele chega mais perto, ele fica atraído. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar fogo aqui no pavio da vela. E entender o que acontece nesse experimento e o que é o ponto ou a temperatura de Curie. E o que seriam esses materiais ferromagnéticos que eu citei anteriormente? Basicamente, eles são materiais que eles reagem quando tem a aplicação de um campo magnético. Então, tem materiais que não vão ter reação nenhuma e outros vão ter uma reação. Mas qual seria essa reação? Basicamente, os dipolos que tem nesse material, eles vão se alinhar com esse campo aplicado. E quando isso acontece, esse material fica magnetizado, ou seja, ele é capaz de atrair ou repelir outros materiais. E ele pode ser tanto um ímã permanente, como é o caso que a gente tem aqui, ou um ímã temporário. Um ímã temporário, por exemplo, quando você passa um ímã permanente sobre uma dada superfície e ela fica atraindo outros objetos por um dado tempo. Já devem ter observado isso em algum outro fenômeno, em algum outro experimento ou coisa do tipo. Esse tipo de ímã ele vai perder a sua magnetização com o tempo. Depois de um período, os dipolos deles voltam a ser desordenados, ali desalinhados, e eles não são mais magnéticos. Mas no caso de um ímã permanente, por exemplo, como é que a gente faz para desmagnetizar ele, pelo menos temporariamente? É aí que entra a temperatura de Curie. A temperatura de Curie é a temperatura em que um material ferromagnético, como o ímã permanente, ele vai perder as suas propriedades magnéticas. Então é isso que a gente vai ver acontecendo aqui. Eu vou colocar fogo no pavio da vela aqui. É melhor que seja com fósforo, porque
O isqueiro, ele vai ter uma parte de ferro e pode ser atraída pelo ímã, então pode ser que não seja muito legal. Então eu coloquei fogo aqui e vou deixar o ímã sendo atraído pelo segundo ímã ali. Não dá pra ver muito bem o fogo, mas tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo, bicho! Então o que tá acontecendo ali? A gente tá fornecendo calor para esse objeto e ele tá perdendo as suas propriedades magnéticas. Olha aí, acabou de acontecer isso. Por que isso acontece? Porque quando a gente fornece calor, aqueles dipolos que estavam alinhados no início, agora não estão mais. E esse calor faz com que eles sejam desarranjados, né, desordenados. E quando isso acontece, ele perde suas propriedades magnéticas. E a temperatura exata em que o material perde essas propriedades é a chamada temperatura de Curie. E é aí que entra o nosso ponto do experimento, fazer um ímã perder suas propriedades magnéticas. Nesse caso aqui de um ímã permanente, daqui a um tempo, né, um tempo curto, ele já vai voltar a ter suas propriedades de novo. Então ele vai estar atraindo e repelindo outros ímãs tranquilamente. No caso de ímã temporário, ele vai perder até que se entre em contato com um campo magnético ou com outro ímã, né, propriamente dito. Pessoal, e vale lembrar que essa temperatura ela é específica para cada material. Por exemplo, o ferro tem a sua temperatura de Curie em 700 graus Celsius. O cobalto, por exemplo, é 1075, é bem mais alta. Então depende do material que você está utilizando, essa temperatura vai ser maior ou menor. Mas o ponto é que quando o material perde suas propriedades magnéticas, seja temporariamente ou eternamente, digamos assim, esse ponto é a temperatura de Curie. Então, pessoal, esse foi o nosso experimento sobre temperatura ou pontos de Curie. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Espero que vocês consigam montar também. Caso tenham alguma forma de alternativa, comentem. Alguma outra forma de fazer a base ou coisa do tipo. E é isso. Muito obrigada.